Lindsay Hawken era uma jovem britânica de 22 anos que viajou para Tóquio em outubro de 2006 para trabalhar dando aulas de inglês. Mas acabou se envolvendo em uma história muito triste que chocou o Japão e o mundo. Sejam todos bem-vindos novamente ao nosso canal e hoje o canal Serial Crimes trará a chocante história de uma professora que tinha como objetivo crescer profissionalmente no Japão, mas infelizmente acabou encontrando um fim trágico que horrorizou não só o Japão, mas também criou um choque geral em toda a imprensa por causa do seu desenrolar surpreendente e inesperado. E você já vai deixando aqui o seu like, se inscrevendo no canal para saber todos os detalhes dessa história macabra. Lindsay era uma jovem britânica de 22 anos formada em biologia e pretendia fazer mestrado na área. Mas antes disso, decidiu viajar até Tóquio, no Japão, para ensinar inglês em uma das maiores escolas particulares do país. Ela dividia um apartamento com duas colegas que também eram professoras e esperava seu namorado, que viria no verão seguinte. Tudo corria normal na estadia de Lindsay no Japão. Ela sempre costumava entrar em contato com seus familiares. Mas no dia 26 de março de 2007, o pai de Lindsay recebeu uma ligação da empresa onde ela trabalhava, dizendo que ela não aparecia por lá há 2 dias. Assustado, ele entrou em contato com suas colegas de quarto, que afirmaram ter ligado para a polícia para notificar o sumiço de Lindsay, mas que a ligação não havia tido resultado. O pai e o namorado de Lindsay embarcaram para o Japão imediatamente para procurar a mulher desaparecida. O que eles não sabiam é que, na realidade, esse caso começou muito mais cedo do que imaginavam, e não apenas há 2 dias. No dia 20 de março, ao final de uma de suas aulas, Lindsay voltava para casa e, como sempre fazia, buscava sua bicicleta na estação de Shiba e pedalava até em casa. Mas esse não foi um dia comum. Lindsay foi abordada por um homem que dizia ser um de seus estudantes. Aquela abordagem a deixou assustada, pois ela costumava lembrar de todos os estudantes, e aquele homem desconhecido não era um deles. Em meio àquela situação constrangedora, Lindsay pediu licença ao rapaz, pegou sua bicicleta e pedalou a caminho de seu apartamento. Mas faltando pouco para chegar, Lindsay percebeu que o homem corria atrás de sua bicicleta. Quando chegaram na porta do prédio, Tatsuya, que era como o menino se chamava, abordou a jovem novamente, afirmando que gostaria de aprender inglês e que tinha interesse nas aulas particulares que Lindsay ministrava, além de fazer várias perguntas pessoais a ela, como de onde ela era, quantos anos tinha, por que quis vir para Tóquio. Ela então começou a se sentir mais incomodada com essas perguntas e tentou se despedir educadamente. Porém, mais uma vez, ela foi interrompida, pois o homem havia pedido a ela um copo de água. A moça convidou-o para subir. Não viu nenhum problema, já que as suas 2 colegas de quarto estariam em casa. Então eles subiram, mas logo na entrada ela fez questão de apresentar o homem para suas 2 colegas de quarto, na tentativa já de impedir que o estranho tentasse qualquer coisa contra ela. Lá na casa de Lindsay, Tatsuya fez um esboço do rosto dela, numa folha de papel. Ali ele escreveu seu nome, número de telefone e seu e-mail. Na saída, Tatsuya fez uma proposta sobre ela ensinar inglês e ofereceu uma boa quantia em dinheiro. Lindsay, então, resolveu aceitar e marcou o início para daqui a 4 dias em um café local, no dia 24 de março, em um sábado. Aquele homem inconveniente se chamava Tatsuya Ishihashi, de 28 anos. Ele se graduou em horticultura na Universidade de Shiba. Seu pai era médico e sua mãe dentista.
Ele não trabalhava na época, mas morava em um apartamento comprado pelos pais, que também lhe enviavam uma mesada de 100 mil ienes por mês, que equivale hoje a mais ou menos 5 mil reais. Ele era extremamente fissurado por atividades físicas. Fazia academia, pedalava cerca de 25 quilômetros todos os dias. Tatsuya também já tinha outras passagens na polícia por assédio e assalto. E foi no dia 24 de março que eles se encontraram. Lindsay deu a primeira aula de inglês a Tatsuya. Os dois tomavam um café enquanto a professora lhe dava uma aula explicativa. Após a aula, Tatsuya informou a professora que havia esquecido sua carteira e a mesma se prontificou a pagar o café do homem. Ele, que parecia estar constrangido, pediu que a jovem fosse com ele de táxi até a sua casa, apenas para que ele pudesse pagar por sua aula, e ela aceitou. Chegando na casa de Tatsuya, Lindsay pediu para que o taxista esperasse, afirmando que ia ser algo rápido e que não iria demorar. Mas após 7 minutos de espera, o taxista impaciente foi embora. Ele foi a última pessoa, além do seu assassino, a ver Lindsay com vida. Dentro do apartamento, logo que Lindsay cruzou a porta, ela foi golpeada na cabeça e desmaiou. Nesse momento, Tatsuya abusou da moça, inferiu golpes pelo seu corpo e a estrangulou tão forte que chegou a quebrar a cartilagem do seu pescoço. Logo em seguida, raspou toda a sua cabeça com uma lâmina de barbear. Naquele mesmo dia, as colegas de quarto de Lindsay estranharam a sua demora. Não era comum que a garota mudasse os planos sem avisar. Elas tinham uma espécie de código de segurança, onde tudo que era feito ou as pessoas com quem saíssem, elas avisavam umas às outras. E graças a tal combinação, as garotas conseguiram acionar a polícia. E através do desenho feito por Tatsuya, as autoridades foram até seu apartamento. Quando a polícia chegou ao seu andar, Tatsuya saiu correndo pela porta descalço e com uma mochila nas costas e conseguiu despistar os policiais descendo pelas escadas de emergência. Quando chegou ao térreo, o homem mais uma vez driblou a polícia e fugiu. Graças ao seu fôlego e agilidade, ele foi capaz de fugir e despistar policiais por diversos quarteirões e não foi capturado. Dentro do apartamento de Tatsuya, a polícia notou que o homem havia arrastado sua banheira para o lado de fora na varanda. A banheira havia sido preenchida com terra e fertilizante, e uma planta estava encostada na banheira esperando para ser plantada. E logo abaixo estava o corpo de Lindsay misturado com terra de compostagem no intuito de acelerar a decomposição. O corpo de Lindsay foi encontrado nu, com mãos e pés amarrados, com cordas de jardinagem, e ela estava completamente sem cabelo. Ela tinha hematomas enormes no rosto. Foi abusada e estrangulada. O laudo pericial disse que os hematomas do tamanho de um ovo no lado esquerdo de seu rosto pareciam ter sido infligidos com um punho, enquanto marcas menores na parte superior do seu corpo resultariam de colisões com móveis. Os dois estavam familiarizados com artes marciais. Tatsuya era mais experiente do que a jovem, tendo atingido a faixa preta. Lindsay morreu quando seu agressor começou a estrangulá-la e quebrou a cartilagem do seu pescoço. Pela sala estavam espalhados os pertences de Lindsay, como sua bolsa, carteira e documentos. Tatsuya então andou pelas ruas de Tóquio sem dinheiro nem documentos, até que viu seu próprio rosto estampado num pôster de procurado. Ele se desesperou e decidiu que a melhor forma de se esconder seria mudando sua aparência. Além de sempre estar se mudando, Tatsuya decidiu cortar metade do seu lábio inferior com uma tesoura, arrancar as verrugas de sua bochecha esquerda e costurou a ponta do seu nariz com linha e agulha. Tudo isso em banheiros de parques públicos. Tatsuya então começou a migrar para o sul do Japão, mais especificamente para a ilha de Shikoku, onde caminhou por diversos templos implorando para deuses trazerem Lindsay de volta à vida. Tatsuya decidiu passar por cirurgias plásticas profissionais. Então começou a trabalhar em uma construção usando um nome e endereço falsos.
Ele trabalhou por 13 meses até conseguir juntar o dinheiro para os procedimentos estéticos que queria fazer. O homem, então, passou por um procedimento no nariz em uma clínica de Nagoya, porém o médico estranhou suas cicatrizes e o fato do paciente nunca ter voltado para suas consultas. E então enviou suas fotos para a polícia, que o identificaram como Tatsuya Ishihashi. Em 4 de novembro de 2009, a polícia revelou que o homem procurado havia se submetido a uma cirurgia plástica em 24 de outubro em uma clínica em Nagoya, onde teve seu nariz levantado. Ele aparentemente recebeu cirurgia plástica em várias ocasiões para remover 2 manchas em sua bochecha, adicionar uma dobra em suas pálpebras e aumentar a altura de seu nariz. Quando Tatsuya percebeu que sua nova face havia sido exposta em todos os meios de comunicação, o homem que planejava de alguma forma sair do país se desesperou. O desespero foi tanto que Tatsuya comprou até mesmo uma barba falsa e foi a caminho de Osaka, onde tentou embarcar em uma balsa a caminho da ilha de Okinawa. Tatsuya, além da barba, também usava óculos escuros, máscara cirúrgica e um boné, o que chamou a atenção das pessoas que passavam pelo local, fazendo a polícia ser acionada. Tatsuya Ishihashi foi preso no dia 10 de novembro de 2009 em Osaka. Após algum tempo negando o crime, Tatsuya finalmente confessou ter assassinado Lindsay Hawking, mas afirmou que não havia intenção de matar a jovem. Ele afirma que apenas tentava abafar seus gritos durante o abuso e acabou causando asfixia. A família de Hawking queria que Tatsuya fosse sentenciado à pena de morte, mas os advogados do criminoso conseguiram convencer o júri que Tatsuya ainda era jovem e tinha chance de ser reabilitado. Tatsuya, então, foi condenado à prisão perpétua. Um adendo que eu farei aqui para vocês, seguidores, é que no Japão, para ser condenado à pena de morte, um assassino precisa ter feito 2 vítimas ou mais. Caso esse não seja o caso, ele se torna elegível apenas à pena perpétua e o Estado acredita e investe em sua reabilitação social, por mais que permaneça preso até o fim de sua vida. Na prisão, Tatsuya ainda escreveu um livro chamado Até que Fui Preso, onde contou como sobreviveu durante o período que passou foragido. Baseado nesta obra, foi feito um filme sobre esse caso, lançado em novembro de 2013. Tatsuya chegou até mesmo a oferecer todos os lucros do livro, do filme, para a família de Lindsay, mas eles negaram. E esse foi o nosso caso de hoje do canal Serial Crimes. Mais uma jovem e promissora vida foi ceifada por uma mente doentia. Escreva aqui nos comentários o que você achou desse caso e de todo esse enredo que parece ter sido tirado de um filme, mas que na verdade deu vida a um filme. E eu vou ficando por aqui agradecendo a cada um de vocês que assistiram até o final e já te convido a assistir o vídeo da próxima semana. Uma boa semana a todos e até o próximo vídeo.